Bom dia, quarto ano A, tudo bem com vocês? Tudo ótimo? Vamos lá então. Vamos lá para a nossa atividade de hoje, MEIF, professor Darcy Ribeiro, Assis, 29 de março de 2021. Hoje é segunda-feira, meu nome é Completo, quarto ano A, certo? Então vamos lá. Pulem uma linha, professor Ed Carlos. Pulem uma linha, bom dia. Pulem uma linha, o alfabeto. Vocês vão copiar o alfabeto todo no caderninho. E aí nós vamos para o livro didático, páginas 20 a 23, porque hoje nós vamos começar com ciências e também teremos história, tá bom? Então, livro didático primeiro, nós vamos na página 20 a 23. Prestem atenção, então vamos lá, ó. Na página que nós estamos agora é a página 20, Os seres vivos no ambiente. No ambiente, os seres vivos estabelecem diversas relações entre si. Uma dessas relações é a alimentação. Cada ser vivo se alimenta de uma maneira diferente. Nem todos se alimentam iguais. As plantas, as algas e alguns tipos de bactéria produzem seu próprio alimento por meio da fotossíntese. Mas, professor, o que é fotossíntese? Vamos lá descobrir o que é fotossíntese? Fotossíntese é o processo pela qual a planta sintetiza compostos orgânicos a partir da presença de luz, água e gás carbono. Para que ela serve? Ela é fundamental para a manutenção de todas as formas de vida do planeta, pois todos precisam desta energia para sobreviver. Os organismos, que são as plantas, algas e certas bactérias, captam a energia do Sol e a utilizam para a produção de elementos essenciais. Portanto, o Sol é a fonte primária, é o que vai dar energia para as plantas e as algas, certo? Os animais não fazem fotossíntese, mas obtêm energia se alimentando de organismos produtores, que são os fotossintetizantes, ou de consumidores primários. Calma que nós vamos entender o que é isso. Então, a fotossíntese é o processo químico mais importante da natureza, pois garante a produção do oxigênio necessário para a existência da vida. Aqui temos um esqueminha do que é uma fotossíntese. O oxigênio, certo? Que é o que todos nós precisamos para a sobrevivência. Então, olha, aqui eu tenho uma planta, que é uma árvore. Para ela sobreviver, ela vai precisar de energia solar, certo? Que este é a fotossíntese. Ó. Aqui tem um gás carbônico que vai sendo liberado da árvore e ela vai liberando oxigênio, ó. E aí é onde ela vai sobrevivendo. E aí ela pega a energia, transforma a energia, ó. Transforma a energia, água e sais minerais e vai transformando em gás carbônico que vai liberando o oxigênio que faz que é tão importante para a nossa sobrevivência e por isso da importância das árvores. Então a árvore, ó, ela sobrevive de luz solar, de energia que é a fonte primária. Primeira. Então a primeira fonte de sobrevivência da energia a energia solar é o oxigênio que vai transformando aqui, ó. Então a árvore faz todo esse processo, certo? Ela pega a energia solar, transforma em alimentos, certo?
Água e sais minerais também é importante para isso, que só nós seres humanos vamos colocando isso na plantação, e ela vai transformando isso, dessa energia, gás carbônico, que ela também pegou, e vai devolvendo como oxigênio. E aí ela vai sobrevivendo. Essa é a alimentação. Isso é fotossíntese, tá bom? Então, fotossíntese é nada mais, nada menos que pegar fonte do sol, da energia, e emitir em forma de oxigênio, certo? Isso é fotossíntese. Então, as plantas se alimentam de fotossíntese, que é pegar a energia, gás carbônico, e transformar em oxigênio, ok? Voltando ao nosso texto. Para isso, eles utilizam a energia luminosa do sol. Então, já começou o processo de fotossíntese, ó. As plantas utilizam a energia do sol. Esses seres vivos são chamados de produtores. Então, as plantas que pegam energia do sol, elas são consideradas produtores. As plantas, as algas, certo? E os tipos de bactérias. Então, prestem atenção agora, ó. Os animais não produzem seu próprio alimento, igual os produtores, certo? Então, a planta é um produtor, a alga é um produtor, a bactéria é um produtor que produz seu próprio alimento através da fotossíntese. E por isso são chamados de produtores. Então, os animais não produzem seu próprio alimento e precisam consumir outros animais ou plantas. Por isso, são chamados de consumidores. Então, os animais, como eles precisam comer outras coisas, como por exemplo, eles precisam se alimentar de outros tipos de coisas, eles são chamados de consumidores. São os que consomem, certo? As bactérias e a maioria dos fungos se alimentam de matéria orgânica. Eles são chamados de decompositores. A matéria orgânica é composta de animais e plantas mortos, fezes e restos de alimentos. Então, esse tipo de seres vivos que se alimentam dos restos de plantas mortas e animais são chamados de decompositores. Os decompositores liberam líquidos digestivos que quebram a matéria orgânica, gerando substâncias menores e mais simples. Esse processo é o chamado de decomposição. É muito importante para o ambiente, pois libera nutrientes no solo que podem ser absorvidos pelas plantas. Olha aqui, nós temos, olha só que rico essa imagem, ó. A árvore morta, coberta de fungos, são esses verdinhos aqui, ó, que se alimentam de matéria orgânica e realizam a decomposição que fornece nutrientes ao ambiente. Olha só, certo? Aqui são os fungos, ó, bactérias, dentro dessa imagem, certo? Na imagem a seguir, identifique os seres vivos produtores. Professor, mas eu não lembro quais são os produtores. Tem aqui explicando quais são os produtores, ó. São as plantas, as algas e alguns tipos de bactérias que fazem a fotossíntese. Então, quais desses aqui são produtores? Será que é as árvores? Ou esse tronco morto? Não, né? O tronco morto produz isso aqui, ó, decomposição. Aqui, ó, ele está comendo. Então, se ele está comendo, ele está o quê? Ó, são animais que não produzem. O passarinho produz seu próprio alimento? Não, ele precisa de outro. Então, que tipo na classificação ele entra aqui? Produtor, consumidor ou decompositor? Presta atenção, tá bom? A árvore que pratica fotossíntese, ó, esse aqui também pratica fotossíntese.
Quem pratica fotossíntese é o quê? Atenção, certo? E aqui, ó, é exemplo desta árvore aqui. São o quê? Não vou falar, mas está bem claro, tá bom? E aí vocês colocam o nome aqui, ó. Se é decompositor, se ele é produtor ou consumidor. Ok? Aí na página 21. As relações alimentares entre os seres vivos formam a cadeia alimentar. Isto é, uma sequência em que um ser vivo serve de alimento para o outro. Professor, mas o que é, nossa, professor gaguejou. O que é cadeia alimentar? Cadeia alimentar, dentro do mundo animal, dentro do mundo ser vivo, nós também somos seres vivos, nós comemos certo tipo de alimentos. Então é necessário que alguém morra para a gente comer. Por exemplo, carne. Nós somos consumidores, nós não produzimos nosso próprio alimento. Então nós somos seres vivos consumidores, igual passarinho. Então a gente consome a carne, o leite, tudo que o outro produziu pra gente. Então, por exemplo, ó, aqui eu tenho um exemplo de cadeia alimentar. Aqui eu tenho milho. Quem come milho? O rato. O rato precisa de milho para se alimentar. Então, ó, o milho não come o rato, é o rato que come o milho, certo? O rato, como ele come milho, alguém come ele. Quem come o rato? A cobra. A cobra come o rato para sobrevivência. Isso tudo é para sobrevivência. Então, o rato come o milho para sobreviver, certo? O rato não come cobra. Quem come a cobra é o rato, certo? A cobra come o rato. E a coruja, quem come a coruja? A cobra come a coruja também, certo? Professor, mas a cobra come uma coruja? Come, gente, come passarinho. Mas ela não come por maldade, ela come para a sobrevivência dela. Essa é uma cadeia alimentar, ó, pequena, que um precisa do outro para ir se alimentando para a sobrevivência. Na representação de uma cadeia alimentar, as relações alimentares são indicadas por setas, ó, igual a que eu mostrei para vocês na imagem passada. A seta parte do ser vivo que serve de alimento, certo? Serve de alimento e aponta para o ser vivo que o consome. Veja o exemplo de uma cadeia alimentar, ó. O capim serve para o caramujo, certo? O caramujo serve para o tuiuiu, ok? E aqui o tuiuiu, ó, bactérias e fungos e decompositores. Quando ele morre, ele vai virar um decompositor, porque ele não vai sobreviver para sempre, né? Então ele é um decompositor, que aqui ele vira uma bactéria, ó, ele vira gases, lembra que fala? Então a setinha vai indicando quem vai comendo quem, certo? Quem serve de alimento para quem. Então vamos lá. Observe a cadeia alimentar a seguir. Depois escreva um pequeno texto descrevendo as relações alimentares existentes nela. Não esqueça de identificar o produtor, os consumidores e os decompositores. Aqui eu tenho a planta, que é a rosa. Ó, só que ele não vai comer a flor, vai comer. A lagartinha está comendo a folhinha, certo? Só que aí a lagarta é um alimento para quem? Para um passarinho, ó. E esse passarinho comeu a lagartinha, que a lagartinha comeu a folhinha. E aí aqui não que ela tenha morrido. Aqui, na verdade, o tuiuiu defecou, né?
fez cocô, e aí o cocôzinho dele serviu como bactérias e fungos para decomposição. Mas também se ele tivesse morrido seria a mesma coisa. E aqui acontece a mesma coisa, ó, o passarinho vai fazer cocô e aí vai liberar o que? As bactérias que servem para o solo, produzir gases e assim vai. Então você vai escrever uma historinha de como isso acontece, tá bom? 13. Leia o texto e responda as questões. Muitos pássaros vinham em meu jardim se alimentar dos frutos da jabuticabeira. Jujuba, minha gatinha, observava os pássaros e às vezes tentavam capturá-los. Um dia ela conseguiu pegar um pássaro e o comeu rapidamente. Quem pegou? A. Construa no caderno a cadeia alimentar formada pelos seres vivos mencionados no texto aqui, ó. Então você vai montar uma cadeia alimentar, lembrando que a setinha serve para quem vai comer quem, tá? Então aqui eu tenho pássaro, tenho fruto, que é a jabuticabeira, jujuba, que é a gatinha, e também a jujuba pegou alguém. Pegou quem? O pássaro. Então aqui tenho 4 elementos de uma cadeia alimentar. Vocês vão montar uma cadeia alimentar com esses 4 elementos que aparecem aqui. Quem come quem? Vai colocando na seta, tá? B. Qual componente da cadeia alimentar está faltando para que ela fique completa? Não está faltando alguma coisa aqui para se completar? Que é igual essa imagem aqui, ó. As fezes de alguém. De quem? Atenção, tá bom? Ao longo da cadeia alimentar, ocorre transferência de energia, de nutrientes, de outras substâncias entre os seres vivos. A transferência de energia inicia-se pelo Sol. Vou ler novamente, ó. A transferência de energia inicia-se pelo Sol. Os seres vivos produtores captam a energia luminosa do Sol e, por meio da fotossíntese, a transformam em alimento. Quando um ser vivo consumidor se alimenta de um ser vivo produtor, parte da energia captada pelo produtor e é transferida para ele. Esse consumidor, ao servir de alimento para outro ser vivo, também transfere energia para ele, e assim por diante até o final da cadeia alimentar. Ou seja, um vai dando energia para o outro. Um pegou a energia solar. Aí o milho pegou a energia solar. Igual a essa daqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. O milho captou energia solar. O rato vai comer o milho. O milho serve de alimento para o milho. Certo? Então, o que acontece? A energia deste alimento vai passar para o ratinho. O rato, com já essa energia do milho e mais a energia dele, quando ele for comido pela serpente, vai fornecer energia para a serpente. Certo? E assim vai indo. Um vai dando energia para o outro. A quantidade de energia transferida diminui ao longo da cadeia alimentar. Isso acontece porque cada ser vivo utiliza parte da energia captada para a realização de atividades que garantem a sua sobrevivência, como, por exemplo, comer já gasta energia. Outra parte dessa energia é perdida para o ambiente. Então, olha só, o sol, as plantas fazem a fotossíntese. Fotossíntese é pegar a energia, transformar em alimento. Energia captada pelas plantas, ó. A planta, essa rosa, vai servir de alimento, que é essa folhinha aqui, para esse gafanhoto, certo? Só que ela já está gastando energia por sobreviver. O gafanhoto
está gastando energia. Ele gasta energia com a sobrevivência. Mas ele vai servir de energia para quem? Para esse sapinho aqui, ó. Uma rã. E a rã, já por mastigar, por estar praticando o momento dela ali, ela está gastando energia. Então ela ganha, mas também gasta. Certo? Existem cadeias alimentares sem energia do sol? Se todas aparecem energia, será? Será que existe cadeia alimentar sem energia do sol? Não é por ele que começa? Já dei a dica. 15. Os seres vivos consumidores dependem da energia do sol para sua alimentação? Será que os seres vivos consumidores dependem da energia do sol para a sua alimentação? Será? Todos nós não precisamos da energia do sol? Explique. Vamos lá, próximo. Por que a energia captada pelos seres vivos diminui ao longo da cadeia alimentar? Foi o que eu expliquei aqui, ó. Por quê? Porque vai acontecendo o quê? Lê esse parágrafo aqui que vocês vão entender. Tá bom? Próximo. Ao contrário do que acontece com a energia, que diminui ao longo da cadeia alimentar, os nutrientes e outros materiais que fazem parte da cadeia são constantemente reaproveitados, ou seja, fazem parte de um ciclo. Esse ciclo envolve os seres vivos e os componentes não vivos do ambiente, como a água, o ar e o solo. Nesse ciclo de matérias, os seres vivos decompositores têm papel fundamental, pois os nutrientes e as outras substâncias resultantes do processo de decomposição são devolvidos ao ambiente e reaproveitados por outros seres vivos. Sem a decomposição, a matéria orgânica se acumularia na natureza e não existiria o reaproveitamento dos nutrientes. Olha só, os nutrientes originados da decomposição de seres vivos que integram o solo. Olha só aqui, eu tenho um elefante. Desculpa, gente, é um coelho, né? E aí vai acontecendo aqui, ó, toda essa parte. Foi aí quando ele morreu. Então, ó, representação simplificada de um ciclo de matérias fora de proporção. Cores fantasia. Quer dizer que foi inventado. Então, aqui, este animalzinho, ó, ele foi lá, gastou energia. Pegou, comeu, aqui. E aí, quando ele falecer, quando ele morrer, ele vai virar o quê? Um decompositor, ó. Ele vai se decompor no solo, que também vai transformar em alimento para alguém. Certo? 17. Leia as afirmativas e indique um ou dois nos processos envolvidos nas cadeias alimentares. Envolve o sol e os seres vivos. É a transferência de energia ou ciclos de materiais? Leia aqui novamente para você entender o que é o ciclo de energia. Tá? Envolve a água, o ar, o solo e os seres vivos. Um ou dois. Diminui ao longo da cadeia alimentar. Quem que vai diminuindo? A transferência de energia ou o ciclo de alimentos? Os componentes são constantemente reaproveitados. Para você responder colocando um ou dois, você precisa voltar aqui para você ler novamente, para você compreender o que é o ciclo de energia. Tá bom? E assim nós encerramos nossa atividade de ciências. Então presta bastante atenção, leia, compreendam. Se não compreendeu, volte no texto, que o texto é bem explicativo, certo? E qualquer dúvida, pergunta para o professor, tá bom? Até agora nós vamos para a parte de história. Agora que finalizamos ciências, vocês vão registrar a atividade de história, livro didático, Buriti, páginas 26 e 27. Tá bom? Então vamos lá agora para a parte de história, na página 26 e 27. Os vestígios das atividades humanas.
Os seres humanos deixam vestígios por onde passam, e os estudos desses vestígios pode revelar como ocorreu o desenvolvimento dos seres humanos do planeta Terra, desde seu surgimento até o presente. Ao analisar pinturas feitas das paredes de cavernas, restos de fogueiras, instrumentos feitos de rochas, restos de alimentos em utensílios de cerâmica e ossadas de pessoas e de animais, por exemplo, é possível descobrir como seres humanos que viveram há milhares de anos se relacionavam com o ambiente, se alimentavam, se abrigavam, se deslocavam por diferentes lugares, entre outras informações. Esses vestígios são encontrados em sítios arqueológicos e estudados por profissionais chamados arqueólogos. Então, os arqueólogos são as pessoas, são os profissionais que estudam as vidas passadas em questão de quem sobreviveu, quem viveu nesta terra, né, os tipos de animais. E aí, quando eles encontram alguma coisa, esse lugar é chamado de sítio arqueológico. Olha aqui, presta bastante atenção na imagem, ó. Aqui são arqueólogos e este espaço que eles estão desbravando é um sítio arqueológico, certo? Arqueólogos trabalhando em escavação no município de Urubici, no estado de Santa Catarina, em 2016. Esse sítio arqueológico guarda vestígios de moradias dos povos indígenas do grupo Protogé. 1. Quais vestígios os seres humanos podem deixar por onde passam? Está aqui neste texto, ó. Que tipo de vestígios, que tipo de coisas que eles deixam, tá bom? Coloque aqui para o professor todos esses vestígios que os homens deixam. Quando fala seres humanos, somos todos nós, tá? O que foi deixado? Escreva aqui. O que é possível descobrir por meio de estudo desses vestígios? O que dá para a gente descobrir? Ó, dá para analisar pinturas, as pinturas dá para descobrir o quê? Olha só, como eles viviam, o que mais? Tá por aqui, tá bom? Vamos lá. No estado de Santa Catarina, por exemplo, arqueólogos encontraram restos de alimentos em potes de cerâmica, em locais habitados há cerca de 700 anos por povos indígenas do grupo Protogé. Ao estudar esses vestígios, eles descobriram que esses povos eram agricultores e cultivavam mandioca, feijão, milho, abóbora e possivelmente cará, que é um tipo de raiz, certo? O que os arqueólogos descobriram sobre os povos indígenas Protogé ao estudar restos de alimentos encontrados em potes de cerâmicas? Tá por aqui, ó. O que eles descobriram? Que eles houveram o quê? Ó, presta atenção. Outros exemplos de vestígios que podem ser estudados por arqueólogos são restos de fogueiras, que indicam que os seres humanos que viveram no ano passado usavam fogo para se aquecer. Que viveram no passado, desculpa. Usavam fogo para se aquecer, cozinhar alimentos e espantar animais. Pontas de lança e outros instrumentos feitos de rochas revelam a forma como caçavam e pescavam e o seu grau de desenvolvimento técnico. A utilização de cerâmica revela que tinham conhecimentos sobre o cozimento do barro. Complete o quadro a seguir com a possível interpretação. Ó, você vai imaginar a interpretação de cada vestígio deixado pelos seres humanos. Restos de fogueiras. O que dava para fazer com restos de fogueiras? Ó, né? Presta atenção nesse parágrafo aqui, tá bom? Pontas de lança e outros instrumentos feitos de rochas. Para que serviam, será, as pontas de lança e os instrumentos feitos de rochas?
E as cerâmicas? Para que serviam as cerâmicas? Para que eles faziam as cerâmicas? Ó, fragmento do pote de cerâmica com vestígios de alimentos encontrados. Para que serviam essas cerâmicas? Será que não serviam como nossas panelas no dia de hoje? O que nós fazemos em nossas panelas? Leiam o texto bastante. É uma aula grande, mas é uma aula que precisa de muita atenção, tá? Esse é o seu momento de estudar. É o seu momento para você guardar para o seu futuro. Então, o professor gravou esse vídeo para que você tenha um momento em que você reflita, que você pensa, tá? Pense bastante, leia. Não tenha preguiça. Não está muito explicado aqui, é porque o professor quer que vocês voltem no texto para ler. Leiam, tá bom? Qualquer coisa, o professor está aqui. Um texto a gente não lê só uma vez, a gente lê 2, 3, 4 vezes. Porque quando eu vou ler uma pergunta, eu vou imaginar que eu já li isso, e aí eu vou voltar e vou procurar. É aí onde eu vou entender melhor, tá bom? Um beijo, um abraço, fiquem com Deus, até nossa próxima aula. Tchau, quarto ano!